Amadas irmãs, amados irmãos, bom dia. 31 de janeiro de 2022, segunda-feira da quarta semana do tempo comum. Hoje celebramos a memória de São João Bosco. João Bosco nasceu em 1815 na Itália e lá faleceu em 1888. Sua inteligência brilhante e o gosto pelos estudos o favoreceram com sólida cultura. Ordenado padre, cercou-se de numerosos jovens humildes e desempregados, os quais motivaram a fundação da família salesiana. Padres, religiosas, as filhas de Maria Auxiliadora e cooperadores leigos. Enfrentou pesados obstáculos, mas superou-os com o auxílio do Espírito Santo. Aprendamos deste santo educador a manter em nossa vida diária a alegria que nasce da oração. Iniciemos a nossa reflexão em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Este homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, sai deste homem. Então Jesus perguntou: Qual é o teu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos, e as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião. E ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido, como o endemoniado e com os porcos. Então, começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amadas irmãs, amados irmãos, este evangelho de hoje vem nos mostrar como Jesus se manifesta e como nós, homens, reagimos
as suas manifestações. Jesus aqui atravessou o mar, foi para o outro lado. Isso significa que ele foi para onde estavam os gentios, os considerados pagãos, aqueles que não pertenciam ao então chamado povo de Deus, pessoas que não seguiam as Escrituras e que, portanto, não conheciam a história de Jesus. Mas quando ele desce da barca, um homem endemoniado vem até ele e o chama Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Na verdade, esta manifestação era daqueles espíritos impuros que possuíam aquele homem. E isso nos mostra que verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus. O espírito impuro o reconheceu porque ele já esteve antes junto de Deus. A gente lembra da história de Lúcifer, o espírito da luz que quis ser maior que Deus e por isso foi expulso do paraíso. Portanto, os espíritos impuros conheciam realmente Jesus. E essa manifestação é a demonstração de que Jesus é realmente o Filho de Deus. E eles se sentem incomodados porque Jesus está determinando que eles deixem aquele corpo daquele homem, que deixem de atormentá-lo. E então os próprios espíritos que não querem sair da região pedem a Jesus que os deixe ir para os porcos. E ele permite, e quando os espíritos possuem os porcos, eles correm e caem pela ribanceira, afogando-se no mar. Aqui está uma referência à vitória de Deus sobre os inimigos lá na travessia do Mar Vermelho, quando os cavaleiros do faraó invadiram o Mar Vermelho atrás dos filhos de Deus, do povo de Deus, e foram afogados. Guerreiros, cavalos, carros, tudo sucumbiu diante do mar. Essa queda dos porcos no mar faz uma referência a este fato, para demonstrar que realmente Deus está agindo ali. Mas o mais interessante é a gente perceber qual é a reação do povo daquele lugar. Pessoas que não conheceram ainda o amor de Deus. Por isso, eles não dão valor às pessoas pelo que elas são, mas pelo que elas possuem. Tanto assim que quando eles veem o que era endemoniado, agora curado, em perfeito estado, bem, em paz, eles não valorizam isso, mas eles se preocupam com os porcos que foram perdidos. E por isso pedem a Jesus que vá embora, porque causou para eles prejuízo. Quantas vezes nós não valorizamos as coisas e desprezamos as pessoas? Estamos tendo atitudes idênticas à daqueles pagãos, aqueles que não conheceram Jesus. A partir do momento em que nós somos salvos por Jesus, a partir do momento que nós somos batizados e nos tornamos cristãos, nós passamos a ter que assumir uma missão. Jesus deixa para nós uma missão. E não é preciso a gente ficar pesquisando qual será a minha missão. É ser padre, é ser um pregador, é ser um ministro. A missão é uma só. A missão é propagar o reino de Deus. E essa missão pode ser cumprida através dos diversos ministérios. Mas o importante é a gente compreender que uma vez que nossa vida foi modificada, nós nos tornamos seguidores de Jesus. Por isso, na passagem diz que quando Jesus entrava na barca, o homem pediu para ir com ele. Mas Jesus disse: não precisa. Pode ficar aqui e contar para todos os seus o que aconteceu. Ou seja, leva o reino de Deus para a sua família, para os seus amigos, para o seu trabalho. Esta é a nossa missão. Levar o reino de Deus, o anúncio do reino de Deus para a nossa família, para o nosso trabalho, para os nossos círculos de convivência. Porque a partir do momento em que fomos resgatados por Jesus, nós nos tornamos seus seguidores e temos que cumprir fielmente esta missão, fazendo com que outros também possam conhecer a Jesus, possam experimentar o amor
de Jesus, a salvação em Cristo. Esta é a mensagem de hoje para nós. Sejamos como São João Bosco, que vê a necessidade do outro e atua em favor dele, levando e propagando o reino de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.